Já pensou em se hospedar num hotel onde não tem recepcionista humana? E comprar pão sem precisar ir até a padaria? E o que você me diz de um banheiro comandado por inteligência artificial, que aquece o assento, limpa sozinho e ainda manda os resultados do seu exame de urina direto para o seu médico? No Japão, nada disso é invenção, já é parte do dia a dia. Enquanto outros países ainda estão testando algumas dessas tecnologias, os japoneses colocaram tudo para funcionar, com eficiência, praticidade e com um toque de genialidade. Hoje, no Belo Mundo, vamos te levar para conhecer as inovações e curiosidades tecnológicas que fazem qualquer um sentir que o Japão já está no ano de 2050. Número 1. Hotéis com equipe de robôs. Nossa primeira parada futurista é o Henna Hotel. Você alguma vez na vida já imaginou ser recepcionado por um robô? Pois é. Lá, quem te recebe pode ser um robô humanoide sorridente ou até um dinossauro de gravata. E não é só para fazer graça. O nome do hotel já diz tudo. Henna, em japonês, quer dizer estranho. Mas nesse caso, é um estranho eficiente. Tudo ali é automatizado. Você faz o check-in sozinho, num totem eletrônico. O robô confirma a reserva, libera o cartão do quarto e pronto. Sem fila, sem burocracia, sem conversa. Dentro do quarto, tem um assistente virtual que responde à sua voz. Dá para apagar a luz, regular o ar, abrir as cortinas e até programar o despertador só falando. Tem hóspede que se diverte. Tem gente que se assusta. Mas todo mundo sai de lá com a mesma impressão. Parece que você dormiu no futuro. A proposta começou como atração turística, mas hoje é uma resposta real à falta de funcionários no setor hoteleiro. E também um símbolo de como o Japão mistura tecnologia com praticidade no dia a dia. E já que a gente está falando de hotel diferente, espera até ver o próximo. Pequeno, silencioso e ainda mais esquisito. Número 2. Hotéis cápsula, minimalismo futurista. Se você achou estranho ser atendido por um robô, espera até conhecer o lugar onde os japoneses dormem. Nada de cama king size ou suíte com varanda. Aqui, o espaço da noite é uma cápsula, literalmente. Os hotéis cápsula surgiram no Japão nos anos 70 e oferecem só o essencial: uma cabine de cerca de 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e o bastante para você deitar, carregar o celular e dormir. Pode parecer apertado, mas o interior surpreende. Tem Wi-Fi, luz ajustável, entrada USB, ventilação individual e até TV embutida. Tudo em um espaço que parece saído de um filme de ficção científica. Redes como 9 Hours ou o The Millennials levaram isso a outro nível. A entrada já parece cenário de nave espacial. E os corredores são tão silenciosos que dá para ouvir o zíper da mochila do vizinho. Esses hotéis foram criados pensando em trabalhadores que perdiam o último trem, mas viraram febre entre turistas que querem economizar sem abrir mão do básico. Custam entre 2.000 e 5.000 ienes por noite, e o conforto impressiona. Tem armário para guardar mala, kits de higiene e banheiros coletivos limpos no padrão japonês. Impecáveis. E depois de dormir dentro de uma cápsula high-tech, você pode até achar que já viu tudo. Só que não, porque o verdadeiro espetáculo vem agora, e começa no lugar mais inesperado: o banheiro. Número 3. Banheiros super avançados. No Japão, até o vaso sanitário é mais esperto que muito celular por aí. Em mais de 80% das casas e também em espaços públicos, o que você encontra é o washlet, um vaso tecnológico com assento aquecido, jato d'água, secador, controle remoto e até sensor de presença. E o melhor, se você não quiser que alguém no banheiro escute aqueles barulhos desagradáveis que escapa sem querer, tem solução. É só apertar o botão da trilha sonora. Dá para escolher entre barulho de descarga ou som de floresta tropical. Pronto, é o fim do constrangimento. Além disso,
dá para controlar tudo. A temperatura do assento, a força e o ângulo do jato, o desodorizador automático, o secador com ar quente. Tem modelo que levanta a tampa sozinho quando você se aproxima. E outros até falam com você. Acha que acabou? Nada disso. Tem vaso sanitário no Japão que mede a pressão, analisa a urina, calcula sua gordura corporal e manda tudo direto para o médico pela internet. E já tem protótipo que responde por comando de voz. Sim, você pode dizer, ativar descarga, e pronto, o vaso obedece. E já que estamos falando de praticidade e eficiência, espera só para ver como eles compram comida, bebida, presente e até pão, sem falar com ninguém. Número 4. Lojas de conveniência sem atendentes. Sim, em outros lugares do mundo isso já existe. Nas Américas, na Europa ou na África, já dá para entrar numa loja, pegar o que quer e pagar sozinho. Mas no Japão, a coisa vai muito além. Dezenas de câmeras no teto acompanham seus movimentos. Sensores de peso e inteligência artificial identificam tudo o que você colocou no cesto. No final, você vai até uma tela, confirma os itens e paga com o celular. A diferença é o que vem depois. Se você tiver dúvida, um avatar aparece na tela para te ajudar. E não é um bonequinho genérico, não. Tem loja que usa atendente holográfico com expressão facial. Outras conectam você com um funcionário real via vídeo. E já que o assunto é comprar sem interação, vamos falar das rainhas da conveniência, as máquinas de venda automática. Número 5. Máquinas de venda automática para tudo. É quase impossível andar por uma rua no Japão sem esbarrar em uma vending machine. Elas estão em toda parte. São mais de 5 milhões espalhadas pelo país, o que dá mais ou menos uma máquina para cada 30 pessoas. A diferença é que aqui elas não vendem só refrigerante ou salgadinho, não. Lá, essas máquinas vendem o que em muitos lugares nem se imagina colocar numa vitrine. Tem café quente, chá gelado, guarda-chuva, camiseta, pilha, flor, brinquedo, livro, arroz, eletrônico. Tem até inseto crocante em saquinho para comer como aperitivo. Tá com fome? Dá para comprar um hambúrguer por 500 ienes ou um lamen pronto com água quente e tudo. Já sai dali com o almoço resolvido. E o que me diria de comprar pão sem ir na padaria, sem esperar ela abrir, sem fila, sem nada? No Japão, tem máquina que vende pão enlatado. É só inserir a moeda e levar para casa um pão pronto, macio, embalado numa lata. Tem até rótulo com personagem de anime. Quer sobremesa? Tem máquina que vende cheesecake inteiro em lata. E o melhor, essas máquinas funcionam até em vilarejos remotos. Algumas são abastecidas pelos próprios moradores. Muitas têm tela touch, aceitam celular e até reconhecimento facial para verificar sua idade. E nem nos restaurantes você precisa conversar. Em muitos, o pedido é feito numa máquina na entrada. Você escolhe, paga e entrega o ticket para o chefe. Número 6. Shinkansen, o trem-bala pontual do futuro. Aqui não poderíamos deixar de falar dele, o Shinkansen, famoso trem-bala japonês. Enquanto outros países ainda sonham em ter trens de alta velocidade, o Japão já roda com o Shinkansen desde 1964. Hoje, ele chega a mais de 320 km por hora, ligando cidades como Tóquio e Kyoto em menos de 2 horas. Mas não é só a velocidade que impressiona, é uma pontualidade absurda. O atraso médio desses trens é contado em segundos por ano. Sim, segundos. Se o trem está marcado para 9 da manhã, ele vai sair às 9 em ponto. Já teve caso de funcionário pedir desculpas por 20 segundos de atraso por causa de terremoto. E mesmo com essa velocidade toda, ele é estável e silencioso. Dá para equilibrar uma moeda em pé durante o trajeto. Dentro, o conforto é total. Poltronas que giram, tomadas, janela panorâmica
e até aquela vista clássica do Monte Fuji passando ao fundo. Segurança também é prioridade. Em mais de 5 décadas de operação, nunca teve um acidente fatal com passageiro. Os trens param automaticamente ao menor sinal de tremor. E até a limpeza é cronometrada. Quando o trem chega ao ponto final, uma equipe especializada deixa tudo impecável em 7 minutos. Número 7. Estacionamentos verticais automatizados. Em cidades onde o espaço vale ouro, o Japão encontrou uma solução engenhosa: estacionamentos verticais automatizados. Você chega, alinha o carro numa plataforma, desce e passa um cartão. Pronto. Em segundos, seu veículo é levado para dentro de uma torre ou para o subsolo, sem precisar manobrar, sem procurar vaga, sem estresse. O sistema usa plataformas elevatórias e esteiras que empilham os carros como se fosse uma máquina de venda automática de automóveis. É tudo robotizado. Você só encosta o cartão e assiste o carro sumir prédio adentro. Quando quiser ir embora, basta passar o cartão de novo. O carro desce do céu em menos de 35 segundos. É tão rápido que parece mágica. Esses estacionamentos high-tech ocupam bem menos espaço que um convencional. Em vez de dezenas de metros quadrados por vaga, eles usam cerca de 6 metros de solo para todo o sistema vertical. Além de compacto, é mais seguro. Como o local é fechado, evita furto, vandalismo e ainda protege o carro do clima. Tem modelo que carrega o carro elétrico enquanto ele está guardado. Em lugares superlotados como Tóquio, esse tipo de tecnologia virou parte do dia a dia. O espaço é pequeno, mas a solução é grande. E não é só nas cidades que o Japão inova. Número 8. Agricultura automatizada e fazendas verticais. Com pouca terra cultivável e população rural envelhecendo, o Japão teve que pensar fora da caixa para continuar produzindo comida. E pensou: hoje, o país aposta em fazendas automatizadas, cultivo indoor e drones agrícolas. Um dos exemplos mais famosos fica nos arredores de Kyoto, antiga capital imperial do Japão, conhecida pelos templos históricos e paisagens tradicionais. Ali, uma empresa criou uma espécie de fábrica de salada, quase toda operada por robôs. O galpão tem mais de 4.000 metros quadrados e vários andares de estantes hidropônicas. Os robôs cuidam da irrigação, iluminação, colheita e até do clima interno. Produzem mais de 30.000 alfaces por dia, com menos energia e quase sem mão de obra. Tudo isso sem agrotóxicos. Como o ambiente é fechado e controlado, não tem praga. Em Tóquio, uma empresa foi além. Transformou 20% do escritório em plantação. Tomate, broto, alface, tudo crescendo entre as mesas, com luz artificial e ar-condicionado. Nas zonas rurais, os drones sobrevoam arrozais e plantações de chá com sensores que analisam o solo, a saúde das plantas e ainda fazem pulverização precisa. Já tem até trator autônomo e máquina de colheita automática funcionando em algumas regiões. Em Okinawa, arquipélago tropical ao sul do Japão, agricultores usam técnicas de rotação que permitem 2 safras por ano: batata doce no verão e mostarda no inverno. Ou seja, o Japão não inova só nas cidades, inova também no campo. E já que falamos de eficiência, espera para ver o que são as chamadas cidades inteligentes por lá. Número 9. Cidades inteligentes e conectadas. Tem lugares no Japão em que você realmente se sente dentro de um filme futurista. Telas por todo lado, sensores no chão, drones sobrevoando os parques e até pagamentos feitos com o rosto. Cidades como Fukuoka, no sul do país, e, claro, Tóquio, estão entre as mais tecnológicas do mundo. E por lá, quase tudo no dia a dia já foi automatizado. As casas são conectadas. Você controla luz, temperatura e segurança pelo celular. Em algumas lojas, basta olhar para a câmera e pronto.
o valor é debitado da sua conta. No metrô, as plataformas têm portas de vidro que só abrem quando o trem chega. E nas ruas, os semáforos se adaptam ao número de carros e pedestres em tempo real. Até as máquinas de venda entraram nessa. Elas analisam clima e perfil do bairro para mostrar o que vender. Em dia frio, aparecem bebidas quentes. Em região de escritórios, energéticos. E em bairros residenciais, mais chás e sucos naturais. Tem também cabines privativas de trabalho nas estações. Por cerca de 100 ienes, você escaneia um QR Code, entra e faz sua reunião em silêncio, enquanto espera o trem. Os serviços públicos também são digitais. Pagamento de contas, consultas médicas, agendamento na prefeitura, tudo feito por QR Code. E quando o chão começa a tremer, sensores desligam o gás e os elevadores automaticamente. Número 10. Tecnologia de ponta para cuidados com idosos. Lembra que lá no começo a gente falou sobre ser recepcionado por um robô humanoide? Pois agora imagina um idoso sendo cuidado por um. O Japão tem uma das populações mais velhas do mundo. Quase 30% dos moradores têm 65 anos ou mais. E com cada vez menos jovens disponíveis para trabalhar com cuidados, o país teve que achar outra saída. A resposta veio com tecnologia. Tem o exoesqueleto robótico, por exemplo. Um aparelho vestível que a pessoa coloca na cintura e nas pernas. Ele detecta os movimentos e amplifica a força muscular. Ajuda a levantar da cama, caminhar com mais equilíbrio e evita quedas. Também tem a cama, que vira cadeira de rodas. Com apenas um botão, a parte de trás se eleva, os apoios giram, e a pessoa vai da posição deitada para sentada imóvel, sem precisar de ninguém para carregar. Agora, o lado emocional também ganhou reforço. O Aibo é um cachorrinho robô que abana o rabo, reage ao carinho e faz truques. Ele foi pensado para fazer companhia a idosos que vivem sozinhos ou têm demência. Tem também o Pepper, um robô que conversa, conta piadas, lembra dos remédios e até lidera alongamento em grupo. E o Paro, uma espécie de filhote de foca robótica, usado como pet therapy para acalmar quem sofre de Alzheimer. Além disso, tem casa com sensor de queda no chão, geladeira que monitora a alimentação e até vaso sanitário que envia alertas ao médico. No Japão, a velhice também é vivida no futuro. Número 11. Entretenimento. Para fechar esse passeio pelo Japão tecnológico de 2050, a gente precisa falar de uma coisa séria: diversão. Afinal, foi esse país que nos deu Mario, Zelda, Pokémon e Sonic. Então já dá para imaginar o nível. No Japão, arcade, ou fliperama, como muita gente chama, não é coisa do passado. É uma febre viva. São espaços cheios de jogos eletrônicos, luzes piscando, música alta e gente concentrada em cada máquina. Em bairros como Akihabara, em Tóquio, tem prédios inteiros só com isso. Cada andar é um tipo de jogo: guindaste de pelúcia, simulador de corrida com banco que balança, jogo de ritmo com sensor de movimento, dança, espadas. E a nova febre é a realidade virtual. Em lugares como o Red Tokyo Tower, você veste o visor e entra numa batalha de robôs gigantes, pilota barco com água espirrando no rosto ou joga Mario Kart em realidade virtual, com cascos de tartaruga voando para todo lado. Tem esteira para andar dentro do jogo, sensor de corpo inteiro, gráfico em tela 4K. Você se mexe e o jogo responde. Cidades como Osaka e Fukuoka, no sul do Japão, também têm prédios gigantes só para isso. Alguns são temáticos, com andares dedicados a Dragon Ball ou Evangelion. Você entra ali para jogar e esquece da vida. Sai da realidade, vive o jogo. E depois de tudo isso, fica claro: o Japão não está indo para o futuro. Ele já chegou lá. Mas e você? O que achou? Qual dessas invenções te surpreendeu mais? Foi o banheiro inteligente, o robô cuidador ou o pão enlatado? Conta pra gente nos comentários. Qual foi a coisa mais futurista ou inusitada que você viu por aqui?
Se você pudesse passar um tempo nesse Japão de 2050, o que você faria primeiro? E se curtiu esse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Aqui no Belo Mundo a gente continua te levando para lugares que parecem sair de um filme, mas que são reais. Até a próxima aventura!